Ora, bom dia mais uma vez, meus amigos. Bom, vamos comentar aqui. Desculpem lá, há bocado entusiasmei-me um bocadinho com os formalismos e os informalismos. Mas eu entusiasmei-me um bocadinho com os formalismos e informalismos porque as pessoas são doidas quando não percebem. É o grande problema da Europa e do mundo dos dias de hoje. As fricções culturais, seja em termos jurídicos, científicos ou filosóficos, as pessoas não percebem as pessoas de outras culturas. Até podem falar a vossa língua. Se estão aculturados, seja por arrivismo, seja por simulação, seja por serem primeira geração, seja por terem migrado muito novos, seja o que for, aos jovens adultos, não percebem as dinâmicas culturais, jurídicas, filosóficas e científicas de outras culturas. Não percebem. Aconteceu comigo, daí talvez a minha revolta infinita, quer dizer, mas o que é isto? Como é que é possível? Não vos percebem. E quando as pessoas não percebem, disparam a torto e direito, como é evidente, e não percebem porque não querem perceber. É a mesma coisa que acontece com este senhor jornalista que agora vamos ouvir as observações. As intervenções no caminho. E, portanto, vamos... Só um bocadinho. Que eu estou aqui a buscar... Só um bocadinho. Estou aqui a buscar... Agora é publicidade e tal, é habitual, não é? Não é uma questão de se era melhor ou se era pior, ou se tinha mais votos ou se tinha mais votos. O não é não, tem a ver com razões profundas de ordem democrática. Não nos aliamos, sim. Devem dizer PS, PSD e todos aqueles que se consideram democratas, incluindo a IEL, não nos aliamos nem vamos para o governo com pessoas que defendem, por exemplo, a pena de morte, a castração química, não sei o quê. Não é que eles vão defender isso o governo, é por princípio. O não é o que separa a civilização da barbárie. Como o PS nunca devia ter feito um acordo com o Partido Comunista. Certo. Nunca, sempre defendi isso. Porquê? Porque separa a civilização da barbárie. Isso, portanto, para mim as linhas vermelhas não são linhas de tática ou de não sei o quê para impedir o outro de crescer. Não, são fundamentais. E podem ter a certeza que eu acho que as pessoas perceberiam muito melhor se a coisa fosse explicada assim do que se fosse explicada para dizer não sei o quê, quem para impedir para crescer, porque na verdade... Ou muito taticismo à mistura. Há muito taticismo. Bom, diz este senhor, as pessoas compreenderiam... Pois, estou de acordo, porque... Estou de acordo, bem, já explico, não é? Como sabem, eu tenho simpatia pelo Chega, mas demorou muito tempo a ter simpatia pelo Chega. Demorou. Só quando o professor Mitai Ribeiro, aliás, vê-se, o amigo Zé Luís ficou muito zangado com o engenheiro Afonso, porque o engenheiro Afonso chamou pulha a um senhor deputado do Chega por ações várias, não é? E pronto, o amigo Zé Luís, como é dirigente do Chega, né, conhece o deputado e tal, pronto, ficou muito zangado, coisa que é rara nele, que ele é muito bonzinho, como a gente sabe. Amigo Zé Luís, um abraço para si, engenheiro Afonso, um abraço para si, mas lá está. No que concerne, o engenheiro Afonso vota na IEL, o Bernardo vota na IEL, o engenheiro Velito vota na IEL, o engenheiro Zé Luís vota no Chega, o amigo Zé Luís, claro, vota no Chega porque é dirigente, e eu obviamente voto no Chega nos dias de hoje, mas demorou-me muito tempo a não ter este pensamento. Eu pensava como este senhor, jornalista Henrique Monteiro, porque realmente a ideia que se tem da extrema-direita é essa. E o professor Mitai Ribeiro, quando entrou no partido, convenceu-me, pela sua doutrina, que o Chega não é isto, mas isto é preciso. E depois o problema é esse, é que depois quem tem simpatia pelo Chega vai estar a falar com a extrema-direita, como aconteceu no meu canal. E eles são realmente bárbaros, como diz este senhor, porque é sempre à base da violência, tal como o Partido Comunista. Odeiam o Partido Comunista, são iguaizinhos ao Partido Comunista na sua ação. Aliás, arrisco-me a dizer que são muito piores nos dias de hoje, porque o Partido Comunista não tem força. O engenheiro Avelino na live disse, mas tem os sindicatos. Só tem os sindicatos, não tem mais nada. O Partido Comunista não tem absolutamente mais nada em Portugal, só os sindicatos. Mas a verdade seja dita que se não fosse ser-se empregado em Portugal, é ser-se melhor empregado do que na maior parte do mundo, porque tem muitos direitos.
os trabalhadores em Portugal têm muitos direitos sindicais, devido ao Partido Comunista, como é evidente, fundamentalmente. Também o PS influenciou, o GT, PS, GTP, Partido Comunista, como a gente sabe, mas realmente, voltando à questão, a diferença entre a civilização e a barbárie foi o que eu vi aqui no meu canal. Eu nunca esperei, talvez daí a minha perpétua indignação até ao final dos tempos, que a extrema-direita e a extrema-esquerda ainda existissem com estes ódios de estimação, com estes assassinatos mútuos. Eu fiquei surpreendido com o grau de agressividade. O Conato disse, a live foi quentinha, foi. Sim, porque há muitos ódios. Agora o meu canal tem mais pessoal de iniciativa liberal, porque eu afastei-me do pessoal da extrema-direita, como perceberam. Bem, houve um afastamento mútuo, verdade seja dita, porque esticaram o código e partiu, só que eu parti de forma benigna, outros não foram assim. É a vida, cá se faz, cá se paga. Onde eu quero chegar é que eu noto que é esta a visão da política verdadeira que este senhor, eu concordo com este senhor. Há a diferença da civilização e barbárie em relação ao Chega, e o Chega, se não abdica das medidas... o Chega nunca defendeu a pena de morte. Este senhor aqui cometeu um erro. Prisão perpétua. O que é um retrocesso civilizacional absolutamente avassalador. Mas outros países também têm prisão perpétua. Os outros países também têm o Guantánamo, como os Estados Unidos. Os outros países também têm as vardiascadas nos costados, como Singapura. Muito obrigado. Os outros países, quer dizer, a prisão perpétua em ex-ditaduras é o convite à ditadura, como é evidente. Por isso é que o André Ventura não consegue chegar a primeiro-ministro, porque ninguém dos outros partidos, a não ser que tenha maioria absoluta, que não vai acontecer, porque há muito povo, como o Bernardo, que é um rapazito novo, que teve a lavagem cerebral, como eu tive, de que o Salazar deixou o povo à fome, e deixou o povo à fome. Essa é que é, por isso é que governou tão bem, claro, como é evidente, né? O dinheiro ia tudo para o Estado, ou seja, que ele foi um grande estadista, foi, como é evidente, livrou-nos da Segunda Guerra Mundial, mas infelizmente entre 45 e 61 podia instituir a democracia e não instituiu. Em 61 obviamente começou a Guerra Colonial, como sabem, e só acabou em 74, já com o Marcelo Caetano. E nesse aspecto, com o Marcelo Caetano, não, com os capitães de Abril, o Marcelo Caetano lá ficou. Agora, onde eu quero chegar é que Salazar foi muito bom para as colónias, mas foi péssimo para a metrópole. Foi muito bom para Angola, Moçambique e Companhia Limitada, mas foi muito mal para Portugal. O pessoal das colónias nunca vai perceber isso, nem quer perceber, porque tinha uma vida de lordes lá nas colónias. Quem vivia em Lisboa, fora de Lisboa e por aí adiante, era uma miséria franciscana. O Bernardo diz-me isso, o engenheiro Avelino diz-me isso, a minha mãe disse-me isso. Toda a gente que eu falei toda a vida sabia que quem ou se governava com o Salazar, ou se eram as grandes famílias latifundiárias amigas de Salazar, ou então era tudo pobreza franciscana. E isso é a maioria do povo. Os salazaristas que saíram do armário são maluquinhos, mas maluquinhos, a pensar que alguma vez o povo vai dar a maioria absoluta ao André Ventura como se fosse um concurso da RTP. O Bernardo, com muita piada, que é um rapazito novo, namorei com um italiano e tal, e realmente, quando se fala com o italiano, ninguém diz que o Sr. Benito era maior, com o alemão ninguém diz que o Sr. Adolfo era maior, e por aí adiante. E com o espanhol, que o Franco era maior. Pois, quer dizer, Portugal, Espanha e Grécia foram as últimas ditaduras do Ocidente, da Europa Ocidental, melhor dizendo. Ou seja, estamos a falar de uma enorme veneração da parte do povo em relação ao Salazar, porque foi influenciado por ele estilo lavagem cerebral Kim Jong-un nos dias de hoje na Coreia do Norte. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando os seus veem norte-coreanos a falar na televisão, os que fogem dizem, não, para nós o Kim Jong-un é o Jesus Cristo para vocês, é uma espécie de divindade. O Salazar tem a divindade ainda hoje nos maluquinhos do costume e na maior parte da população, porque a ideia que ficou é que o país era muito seguro e estava muito bem governado. Esquecem-se da pobreza franciscana, da polícia política e da ditadura, como é evidente.
A não ser que seja uma lavagem cerebral estilo Bernardo e Companhia Limitada, o rapazito que a família teve. Um rapazito com 20 e poucos anos, um abraço para si, Bernardo. Muito, muito bom rapaz, mas todos eles têm uma ganazia ao Chega, não só apresentam ou ilustram um retrocesso civilizacional do ponto de vista da prisão perpétua. Por isso é que aquele jornalista, Luís Osório, disse que era o pessoal das obras, e eu vejo que a maior parte do pessoal que gosta do Chega é muito abutalhado. Isso eu já reparei há muito tempo. Os intelectuais são poucos, muito poucos. Nenhum dos meus confrados, toda a gente me diz: pá, você está metido com essa gente, Jesus. Isso. Não há nenhum. O único académico que está no Chega é o professor Pinto Pereira. É o único. Porque o pessoal tem muita azia. Os únicos dois académicos que estão no Chega, bem, há três: o André Ventura, o professor Mitar Ribeiro e o professor Pinto Pereira. Mas o único que vem de fora, que não é da estrutura de base quase, é o professor Pinto Pereira, jurista. Porque o pessoal todo tem uma azia como este senhor tremendo em termos civilizacionais. É o pessoal da prisão perpétua, é o pessoal da castração química, porque isto para um intelectual, estes temas, para o pessoal das obras, para as feiras, isso eu noto, tenho visto aqui, tenho falado com muita gente aqui nas redes sociais. O engenheiro Avelino e o engenheiro Zé Luís têm visto. Os estão aqui há mais tempo, especialmente o engenheiro Zé Luís. Eu tirei os comentários por causa disso. As pessoas não têm educação nenhuma, não têm formação intelectual nenhuma e lá está, destroem tudo e todos se nós discordarmos deles. Sem contemplação de um sadismo, do tal antropofagia que eu vos tenho aqui falado. Lembra-se da história toda da psicopatia? Pronto, antropofagia moral e tal. Devorar a vida dos outros nas redes sociais, até acabar por matá-los do ponto de vista existencial, porque, enfim, os homens têm um plano de carreira montado com uma empresa fabulosa, que é quase função pública para toda a vida, até se reformarem, e os maluquinhos, como discordam de nós, toma lá que já almoçaste, levas contínuos cortes do ponto de vista existencial. O que é que se faz a estas pessoas quando a gente fala com eles, não é? Pronto. E nesse aspecto, claro que a minha revolta é infinita, porque a política está entre estes bárbaros e a civilização. O Chega representa o barbarismo um bocadinho, sim. Eu tenho que reconhecer que este jornalista tem razão na percepção existencial, sim. O André Ventura tem que acabar com o Deus, Pátria e Família no partido, e absolutamente, senão o pessoal todo do povinho, os filosofistas do armário acham que sou minoria. Só saíam do armário porque o Chega agora apareceu. Sou a minoria da população, a população nunca vai votar numa ditadura encapotada. O André Ventura teve o desplante de dizer, por mais que me custe dizer, que ainda não viram nada. O engenheiro Afonso deu toque nesse aspecto, ainda não viram nada. Pois, com esse tipo de expressões as pessoas ficam, se eu acho que ele não tem vocação para ditador, eu espero que não. Mas eu também tive aqui muitos abrolhos nas redes sociais, que é política nos dias de hoje a 100%. Eu espero que não, eu espero que o rapaz tenha aprendido alguma coisa nas faculdades de Direito que andou, tanto em Portugal como no estrangeiro. A mim o que eu aprendi entrou. As minhas referências são os filósofos, os juristas, os compositores. O pessoal diz-me todo: você tinha que ficar ou em Cambridge, ou em Oxford, ou em Harvard, ou em Viena, onde os filósofos psicanalistas é que são os reis e os compositores. É verdade. As pessoas vão a Viena da Áustria, é a casa do Freud, é o café Schopenhauer, é a casa do Mozart, é a casa do Wittgenstein, vão a um restaurante, o café Schopenhauer, o pequeno almoço é Aristóteles, o almoço é Freud, o jantar é Platão, a ceia é Hannah Arendt. Coisa impressionante. Sim, os meus amigos, nas culturas tribais, isto não existe, como é evidente, não é? Tudo o que seja fora da Europa e dos Estados Unidos, esqueçam. Ou não quero chegar, é que, eu sei, não há próximo, à vida. Onde eu quero chegar é que temos de ter noção se o André Ventura aprendeu com estes Schopenhauer. Eu sei que o André Ventura gosta do Wittgenstein em termos filosóficos. Eu sei que ele fez doutoramento em Direito Penal na Universidade de Irlanda, na Universidade de Cork, na Irlanda. Não tem um nome tão sonante como ao meu, Universidade de Londres. Não sei a publicação científica da Universidade de Cork, não faço a mínima ideia se tem a publicação científica que os maluquinhos tanto gostam, mas obviamente que a Universidade de Londres tem mais peso
em termos de nome, como a Sorbonne em Paris. Perde a 25.000 em relação a Singapura, mas a Sorbonne continua a ser a Sorbonne em termos de estatuto, prestígio. Voltamos aos formalismos e informalismos, porque as culturas tribais é muito à base do formalismo, como sabem, tem umas palas até mais não, porque é feito daquela maneira na cultura deles, como tal, nada existe se não é feito à maneira deles. É típico das sociedades multiculturais, são muito etnocentristas. Muito. Eu lembro quando estava em Cambridge nos seminários, uma vez disse a um dos professores: há um etnocentrismo epistemológico em Inglaterra. E ele disse: sim senhor. É a maneira de fazer, é muito. Estou nos países anglófonos por causa do registro do imperialismo americano e da língua inglesa, só eles é que sabem fazer. Eu uma vez perguntei a um metodador de doutoramento no estado de Londres: mas vocês comparam-se com quem? E ele disse-me logo: com os americanos. Logo. Há aquele registro. Países anglófonos comparam-se muito uns com os outros. E não tem nada a ver com a Europa continental. A filosofia analítica é inglesa. E também escocesa cá para nós. Mas não é continental. A filosofia continental é europeia, do continente europeu. Alemã, francesa, italiana e por aí adiante. Portuguesa, espanhola, pronto. Todos os países do continente europeu. A filosofia analítica é inglesa, é anglófona. Americana, inglesa, escocesa, mais inglesa, escocesa, e depois os americanos metem lá um bodelho como sempre. Ou seja, a língua, a cultura anglófona e a cultura romano-germânica no direito e continental na filosofia, ou seja, europeia, há uma grande clivagem. Foi a maior clivagem dos maluquinhos comigo aqui nas redes sociais que estão deste lado do mundo e que existe entre o Chega e os intelectuais em Portugal. São culturas intelectuais diferentes, são maneiras de fazer as coisas diferentes e o Chega acha que com o Deus, Pátria e Família e com a prisão perpétua e com a castração química, medidas profundamente populistas, ganha o coração das pessoas. Ganhou o coração das pessoas. Não conseguiu ganhar o coração das elites nem dos intelectuais, que é com quem ele pode governar. Porque o Chega não pode ir buscar a sopeira lá de Paris, nem o chanchinho lá do táxi da Amadora. Não pode. Não são esses que vão governar. O Chega tem muita dificuldade agora em encontrar quadros, a não ser os que se interessam pelo Chega por motivos de cheirar a poder. Estão no sniffance do poder. Foi o que eu disse ontem, no sábado, na live. Pois, agora os intelectuais e os quadros aproximam-se do Chega, e eu sei quais são, porque, obviamente, chegar a poder. Mas quer dizer, quem é que é capaz? Eu falei com o professor Mitarra sobre isso. Um abraço para si, professor. O professor Rui Moura Ramos aproximar-se sim, esse é muito bom e é um gentleman. O professor João Nogueira Pinto não se vai meter nisso, está muito velhinho. O Dr. Alexandre Guerreiro vai se meter nisso, é possível. Não falámos, um abraço para si, Dr. Alexandre. Não falámos, mas é possível. Quer dizer, são pouquinhos, porque todos os meus confrados dizem: ih, você está metido com essa gente. Eu não tenho simpatia. Mas fala bem deles. Eu, sim, falo bem deles há muito tempo. Eu falo bem do André Ventura desde que ele era o único deputado, porque o professor Mitarra Ribeiro entrou logo no início, como sabem, não chega. E então, eu não tive problemas nenhum, nem nas redes sociais, nem na vida, enquanto estava na dúvida em relação ao Chega. No momento que eu comecei a mostrar simpatia em relação ao Chega, vem-me a extrema-direita, vem-me a extrema-direita maluquinha, porque tem palco para falar, a extrema-esquerda doentia contra mim, e depois os maluquinhos deste lado do mundo que alinham com quem quer que seja, só para me destruir, porque não gostam de mim, porque não percebem os informalismos, não percebem a minha personalidade, não percebem que quem vem do bairro suburbano tem estes traços, como é evidente, não é? É típico da sobrevivência, como é evidente. Tem estes egos, tem estas vaidades, tem estas idiosincrasias. Qualquer pessoa do bairro suburbano, como diz o engenheiro Afonso com muita simpatia, eu disse-lhe: pois, cheguei onde cheguei, não foi de um bairro suburbano, foi do pior bairro suburbano do país inteiro. Obviamente que teve que, como dizia o Freud, citar o Macbeth, deixar-me morrer na minha armadura. Tiveram que construir uma armadura, como se diz em psicanálise, egóica, tremenda, porque, e é isto que os maluquinhos nunca vão perceber, nem querem perceber, e só contínuos quando é que percebem, é que
efetivamente, as pessoas, para sobreviver, desenvolvem Macbeth, desenvolvem a arma, como diz o poeta quando falece, quase, deixai-me morrer da minha armadura, não é? Como acabei de dizer. Ou seja, existe uma estrutura egoica da pessoa se defender contra a maldade, normalmente crime e violência, quando é jovem, e depois estuda e faz a vida, não é? E essas estruturas de armadura ficam. E também fica o tiro nos contos se for preciso, se alguém os tentar cilindrar. E é isso que é a política, cada vez mais é tiro nos contos uns nos outros, seja do ponto de vista existencial, seja do ponto de vista profissional, seja do ponto de vista físico. Como era antigamente os comunas e o Salazar, estamos sempre no mesmo. O que é que fizeram Humberto Delgado? Tiro nos contos. O que é que fizeram, coitado do Regional, o que é que fizeram ao meu avô e a muitos comunas? Campo de concentração, não era tiro nos contos, mas era campo de tortura ali no Tarrafal, na frigideira, unhas arrancadas e deixar os homens a morrer à fome. Tipo, que o Salazar era especialista, né? Deixar as pessoas a morrer à fome e morrem de doença. Bom, não vão morrer de tuberculose, não vão ter nos cortes, está bem, pronto. Não vão ter nos cortes, puseram na frigideira a torrar, ganham tuberculose e o médico estava lá para passar certidões de óbito, não para tratar. E isto é o que ainda acontece nas políticas dos dias de hoje. O Chega está a reavivar esses fantasmas todos, do Salazar, das estruturas. Quando fala da castração química e aliás, o André Ventura chegou a falar da castração física e o Ricardo Araújo Pereira gozou logo com ele e foi buscar as facas na televisão a dizer, pois, a afiar as facas. Se a pessoa fala de Deus, pátria e família, se a pessoa fala de prisão perpétua, se a pessoa é muito religioso e está tocado por Deus como Salazar, se a pessoa, o engenheiro Afonso também deu toque, tal como quando o engenheiro Zé Luís estava a falar do cunhado, também é tocado por Deus. Claro, obviamente quem estuda que nenhum camelo toda a vida, normalmente tem um ego bastante considerável, mas pronto, eu é que sou mal da fita, sim senhor. Fazem mesmo lobo, visto logo a pele, não há problema nenhum. É isto que a natureza humana, eu fiquei muito melhor psicanalista depois desta situação. Porque eu pensava que não era tão mal como o Maquiavel dizia, e o Hobbes e o tio Freud, estava mais inclinado para o Ricard. Não, aqueles três estão certos. O ser humano não é na sua natureza, e concordo com o Ricard, mas o ser humano tem uma propensão para a maldade infinita. Por isso é que houve tanta guerra, há tanto homicídio e há tanta violência. O ser humano tem uma propensão imensa para fazer mal aos outros. Imensa. O Nietzsche tinha razão. Inventaram ética só para se justificarem fazer mal aos outros. É a minha ética que permite fazer a maldade. Claro, os cultos religiosos são especialistas no assunto, como sabem. Por isso, o André Ventura tem que ter muito cuidado com a história da prisão perpétua e da castração química e da tocado por Deus e o Deus, pátria e família, porque senão nunca vai ter maioria absoluta e não vai conseguir arranjar quadros para governar o país. Porque todos os quadros, a não ser os que lhes desceram o poder, mas mesmo assim têm muitas resistências, porque não se querem queimar. Vão para obter, o governo fica lá 1 ano ou 2 e depois o que é que vão fazer à vida? Estão associados ao Chega, estão queimados, entendem? Ou seja, o Chega tem que se moderar muito, agora que caiu no goto das pessoas, para convencer, e caiu, com todo mérito, caiu, sim senhor, mas a única batalha do Chega aí concordo com o engenheiro Felino, não vai subir. Eu tive certo nas minhas previsões, sim, tive completamente certo, as minhas previsões foram absolutamente certas em relação aos resultados das eleições, tenho que ir para uma empresa de sondagens, ao que parece, mas eles, se não se moderam, não conseguem arranjar quadros para governar. Claro que o amigo Zé Luís, como toda a razão, um abraço para si, caro amigo, muito zangado com o engenheiro Afonso. Nós temos quadros. Tem, não é assim tão mal, né? Tem quadros. Não é quadros sonantes, não é aqueles preços pesados, quer dizer, não é. Já é difícil de arranjar pessoas para ir governar, não é? Porque já os ordenados são péssimos, a exposição é tremenda, destroem a vida das pessoas. Como as pessoas viram para mim, comigo, então, quer dizer, tenho 50 anos, nunca tinha acontecido nada, sempre com os louros de César que conhecem,
pumba, com um plano de carreira completamente montado. E eu ainda hoje estou estupefacto. Então, tinha isto tudo montado para a vida, tinha tudo feitinho, por isso é que eu fui para o deserto. Não é? Quem é que vai para o deserto se não tem um plano de carreira montado, com a função pública cá do sítio, entre aspas? Está bem que era privado, mas é a função pública cá do sítio. São empresas imensas, multinacionais imensas, que os senhores ficam para sempre, não é? Com um plano de carreira montado. Nunca na vida esperei que isso fosse possível de ser destruído por razões políticas. Não foi por razões políticas, foi por razões psicopáticas, mas enfim, a política é que se meteu no meio. Tudo com adulteração e fabricação de factos, como é evidente. Uma coisa é o código, outra coisa é corte e costura e adição vária, mas enfim. Então, é isto que é a política. Mal os senhores metem um pezinho na política, seja através das redes sociais, seja através da política ativa, têm 5 milhões de inimigos a fazer corte e costura para estragar a vida. E os graúdos, pois não me vou meter nisto. Pois. Ou seja, por isso é que há tanto político que vem das juventudes partidárias. Porque quem tem uma carreira profissional fica queimado se se mete na política. E a política, o pessoal da política vai destruí-los, vai buscar tudo contra os senhores, foram as meninas com 19 anos ao elefante branco, vão buscar isso. Qual é que é o problema de irem às meninas? Já agora eu sempre fui às meninas toda a vida e continuei a ir até morrer sem problema nenhum. À vontade, prefiro ir às meninas do que aos meninos. Ao contrário do que alguns no PS parecem gostar. E então, ao que parece, peço imensa desculpa, não se pode dizer estas coisas, não é politicamente incorreto. Peço imensa desculpa. Então, onde eu quero chegar é que o Chega, voltando ao assunto, tem que ter cuidado, porque senão não vai ter quadros para governar. E esta coisa deste senhor jornalista, que exagerou muito, não é? Mas está a meter o dedo no ferido do que as elites pensam do Chega. Todos os que eu conheço, sejam psicanalistas, sejam filósofos, sejam juristas, todos os meus colegas académicos, todos, sem exceção, psiquiatras, todos. Agora, como eu vos disse no vídeo anterior, tive que meter a cunha para um sobrinho meu por causa de um psiquiatra amigo, o tal que estava a meter o tipo batatinhas pós-doutoramentos, porque ele estava a fazer fez o doutoramento já muito tarde, e eu fico muito orgulhoso de fazer 2 doutoramentos antes de um rapazito mais novo do que eu, que é o Vasco, o irmão da Joana Marques. Eu demorei menos tempo a fazer 2 doutoramentos do que o Vasco, o irmão da Joana Marques, a fazer um, e ele é mais novo que eu. Ou seja, fico muito orgulhoso, e ele vem das famílias Betinhas, do Restelo e Companhia Limitada, não é? Os Betinhos, ao lado de Oeiras, são Betinhos, não são dos bairros suburbanos, são Betinhos, a família da Joana Marques. E a Joana Amaral diz a mesma coisa, só tirou o doutoramento agora em 2025. Fico muito honrado que eu consiga tirar mais que o doutoramento, como diz o engenheiro Afonso, coisa única quase a nível mundial. Pronto, são os factos, ainda bem, muito obrigado. E os Betinhos, com o dinheirinho dado pelos papás, isto, aquilo e aquilo outro, doutoram-se muito tarde, quando se doutoram, não é? E são os meninos riquinhos, os Betinhos e as florzinhas das grandes famílias de dinheiro. Ou seja, têm tudo para poderem formar-se verdadeiramente cedo, mas passam uma vida inteira porque são ou calões ou preguiçosos ou estão a esbanjar a vida, a esbanjar o dinheiro que os papás deixaram em grandes vidas. Por isso, muito tarde, é que chegam ao patamar máximo da universidade, quando chegam, muito raramente chegam, mas enfim. E é isto que é os Betinhos deste pessoal. Eu fico muito orgulhoso de ter passado de longe pessoas como o Vasco, irmão da Joana Marques, ou como a Joana Maldeias em termos de galões, quando sou do pior bairro suburbano de Lisboa e do país. As elites, que estes Betinhos e estas Betinhas, têm menos preparação intelectual do que eu, mas também têm uma azia ao Chega tremenda. Ou seja, o Chega não consegue convencer os académicos, especialmente das boas famílias. As boas famílias não, eu gosto de chamar-lhes famílias de dinheiro. Boas famílias são todas as que tratem bem os filhos, não é? Mas pronto, há essa de facto, não de iure, terminologia que o pessoal do antigamente aristocrata, barão, conde, visconde e companhia tornou-se pessoal de dinheiro. Esse é que são as boas famílias, pronto, os Betinhos de Cascais, como eu costumo dizer, e da linha,
Carcavelos, Oeiras e por aí adiante, não é? Sinta já outra conversa, Algarama e Martins, onde estava André Ventura, onde nasceu e foi criado. Isto para vos dizer, para irmos para a matéria, não tenho muito mais a dizer em relação às linhas vermelhas da civilização barra barbárie. O Henrique Monteiro tem razão, em que o Chega tem que se tornar menos bárbaro nas suas convicções, se não tem o discurso da extrema-direita que eu vi no meu canal. Legitima e normaliza o Salazar, a polícia política, os assassinatos, a fome, a tortura, a prisão perpétua, a pena de morte, porque o extrema-direita tem esse pensamento muito punitivo, matar as pessoas, se assim necessário, eles chamam de Nagasaki, só tinha que ser, vocês estão a ver, não é? Os códigos penais que configuram penas de morte e prisões perpétuas são retrocessos civilizacionais. Mas legislação X e Z tem. Pois, está bem, mas eu vou à casa bem de forma diferente, não tenho que usar o mesmo papel higiênico que os outros. Ou seja, os penalistas portugueses, Figueiredo Dias à cabeça, são absolutamente contra a prisão perpétua. Absolutamente contra. Eu nunca conheci nenhum penalista português, nenhum. Vou ver o que é que o professor Pintal Pequeno, que agora diz na última revisão, saiu em abril de 2024, mas eu não consultei o Código Penal e o Código de Processo Penal da última revisão, quer dizer, não estou em Portugal, como sabem, né? Tenho que ir isto aqui de cloto para ter os livros, e então eu vou ver se o professor Pintal quer alterar alguma coisa em termos de doutrina clássica, mas eu acho que vou morrer com 90 anos sem ver uma única linha alguma vez de um penalista a defender a prisão perpétua português. Nunca vi nenhum. A extrema-direita defende, o André Ventura também defende, isso torna-o igual à extrema-direita. Salazar. Porque o Salazar também defendia a prisão perpétua. Não havia prisão perpétua. Peço imensa desculpa. A moldura penal no tempo de Salazar, o Código Penal de 1886, tinha aquela bizarrice jurídica do mais um dia. E o mais um dia permitia que as pessoas ficassem presas infinitamente. E ficavam. E depois, como não havia processo penal e não havia juiz de instrução, não havia juiz de execução de penas, não havia nada disso, as pessoas iam para o Tarrafal, por exemplo, sem acusação formada. Era como Guantánamo agora nos dias de hoje com os americanos, em Cuba. Ficam lá até o infinito, até ao final dos tempos, porque há uma norma penal em branco, entendem? E as normas penais em branco, uma vez estava a explicar ao rapaz polícia lá do bairro suburbano o que eram as normas penais em branco, e ele, eu não consigo perceber isto, aquilo, estava ali um bocado atrapalhado, porque ele estava a fazer concurso para chefe, o que era, e bom rapaz. Bom, vamos um bocadinho à matéria. Não tenho muita paciência para falar destes assuntos, não tenho muita paciência para quase nada nos dias de hoje, muito pouca paciência para quase nada. Faço um grande sacrifício para estar aqui, um grande sacrifício. Mas pronto, muitos e-mails, há pessoas que vão insistindo, mas eu não gosto mesmo nada disto. Não é mesmo a minha praia, nada disto. É o povinho dos povinhos das redes sociais, é os maluquinhos todos, é os fanáticos todos, é a psiquiatria toda. Eu não sou psiquiatra, gosto muito deles, mas Jesus. E tem os problemas dos políticos sem serem políticos. Quer dizer, é que os políticos não ficam com os tachos, não é? Agora os seus têm os problemas dos políticos. Sem terem os tachos, quer dizer, tem o pior dos dois mundos. Tem a exposição e o protagonismo dos políticos, quando não são políticos. Só que eles têm as compensações dos tachos. Eu não tenho tacho nenhum, quer dizer, só se fosse maluco, não é? Ou seja, a questão que se coloca aqui é que isto é um registro estúpido, quer dizer. Estou cá, porque vão-me pedindo e eu gosto de falar das minhas teses. Eu só estou cá para falar das minhas teses. Eu só estou cá para pensar. Eu não estou nada. Aliás, venho como eu abordo os temas dos dias 2, abordo os temas de forma muito superficial. Eu não estou aqui para falar de política. Eu falo um bocadinho de política, mas depois o que eu quero falar é dos temas das minhas indignações e tal, do meu carpir, para não
para não fazer uma desgraça, não é? Porque está mesmo no limite, não é? E então vou de vez em quando nos toques e tal, isto, aquilo e aquilo outro, mas animal ferido é pior que animal morto. A pior coisa que as pessoas podem fazer a uma pessoa que vem da pobreza é tentar metê-los outra vez na pobreza. Onde é que os pessoas se meteram? A pior coisa que as pessoas podem fazer a uma pessoa da Amadora ou da favela da Rocinha, quando eles saem e têm uma vida boa, é tirarem-nos tudo para eles voltarem à vida da favela da Rocinha ou à vida da Amadora. O que é que eles fazem? Voltam lá, sim senhor, mas comportam-se exatamente como se comportavam quando eram miúdos na Amadora, na favela da Rocinha, ou seja, vai tudo a eito. É que as pessoas não fazem a mínima ideia do quanto a oito foi quando eu era jovem. Há muitas coisas que as pessoas não sabem de mim. As pessoas não fazem a mínima ideia do que eu fiz para ter que sair daquele meio de profunda violência e crime. Nunca fui bandido, mas só faltou isso. Porque a luta com os bandidos era até à morte. Nunca matei ninguém, graças a Deus, não é? Mas as coisas eram mesmo muito violentas na Amadora. Muito, como os senhores sabem, como os senhores veem na televisão, sempre foi. Era sempre facada e pistola, isto, aquilo, havia sempre muito sangue nas brigas todas. Quem vos tira tudo e vos faz voltar à lógica do banho de sangue, pois, os senhores voltam lá porque não têm mais nada, como é evidente. Os senhores saíram, tiveram anos e anos para fazer uma vida decente, para sair dessa dinâmica de banho de sangue das Amadoras e favelas de Rocinhas desta vida. Tiram-vos tudo, os senhores voltam ao que o Meltzer chama de os primitivos da mente, voltam aos banhos de sangue, como é evidente. Sem problema nenhum, porque é a vossa natureza de sobrevivência. Como dizia lá um amigo meu lá da GOI, do Grupo de Operações Especiais, que andava armado até com uma faca no tornozelo, e eu assim, eu peço o ramo, e eu ao supermercado com a faca no tornozelo. Jesus! Uma faca de mato, eu disse, mas tu podes andar com isso? Posso, então eu sou operacional da GOI. Eu não sabia se ele podia, não sei. Eu sei que a arma podia ter, mas não, eu nunca indaguei se ele podia andar com a faca de mato, tinha uns 15 centímetros no tornozelo. Andava com uma faca de mato no tornozelo, quem anda maluco? Um abraço para ti, caro amigo, não sei se vês os vídeos. Esse era meu operacional, teve muitos anos na GOI e era meu operacional. Do Grupo de Operações Especiais da PSP, e ia para o supermercado com uma faca de mato. Às vezes íamos às meninas e ele ia com uma faca de mato para o supermercado, e para as meninas acho que depois não levava a faca, não me lembro, levava a pistola, mas não levava a faca. Entrava na noite e tal, e dizia aos seguranças, mostrava a pistola, identificava-se e ficava com a pistola. E eu assim, mas para quê? Pode haver problema. Era por aí. E a faca de mato ia para o supermercado com a faca de mato. Disse, mas para quê? Pode haver problema. Mas porquê é que precisa a faca de mato se tens a pistola? Não, a pistola é mais complicado porque depois o outro morre, a faca de mato, pronto, cala-se logo. Eu assim, bruto. E este era o meu pessoal nas Amadoras desta vida. E depois as pessoas vão-me tirar tudo. E eu assim, mas tenho a certeza que me querem tirar tudo, é que eu nunca andei com faca de mato no tornozelo. Mas é esse o pensamento do sobrevivente nas Amadoras desta vida. Se alguém nos faz mal, se é preciso faca de mato, vai a faca de mato, como é evidente. O outro andava mesmo com a faca de mato. Por isso é que éramos amigos, que são ensemble, diz-me com quem andas e quem és. Eu sou mesmo um intelectual, e um académico, e um clínico, um jurista, um filósofo, o que queiram, mas a faca de mato no tornozelo está lá o pensamento. Nunca andei com nenhuma. Mas este andava. E fomos amigos muitos anos e nunca treinámos juntos. Ele era muito bom lutador também, mas estes meios são de faca de mato, são de faca na liga, e as pessoas dos países ricos não parecem perceber isso das pessoas, por isso é que são tão ingênuos com quem vem de culturas muito pobres. Os senhores tiram tudo a uma pessoa que vem de uma cultura pobre, seja Portugal, seja o Bangladesh, seja os Estados Unidos, seja o que for, seja o Brasil da favela. Por isso é que há tanto crime do pessoal que vem das favelas, porque eles, se têm em causa a sua sobrevivência, vão logo a esse registro, porque é a sobrevivência deles. Eu nunca cheguei a esse extremo, graças a Deus, mas a cassete está lá, entendem? Porque é a lógica de sobrevivência de toda a pessoa que nasce pobre.
toda a pessoa que nasce muito pobre, eu não nasci muito pobre, mas nasci pobre, toda a pessoa, o sonho era as roupas de marca e os carros, aquilo todo. O que eu hoje me exibo foi sempre o sonho da minha infância e adolescência. Por isso é que eu me exibo disso. Agora menos, não é? Porque agora estou muito mais preocupado com a faca de mato, não com o doutoramento. Não sei se já perceberam. Eu estou horas e horas a ver as lutas do Fedor Emelianenko, do Mikhail Krop, porque são os lutadores que eu mais gosto e mais respeito, e horas a estudar as técnicas, porque estou num registro de combate puro. Enfim, até onde eu bem entender. E nesse aspecto, onde eu quero chegar é que existe da parte das pessoas uma grande ingenuidade nos países ricos, e isso talvez tenha a ver também com a política do Chega, de que quem emigra de países muito pobres e não tem nada, faz tudo e tudo o que seja possível para sobreviver. É a pulsão da vida a tentar fugir da pulsão da morte. Mas se tiram a pulsão da vida, a pulsão da morte é logo ativada. E aí o Hobbes, o Maquiavel e o Sigmund Freud tinham razão. No princípio foi o crime. Os seus começam na sobrevivência, o aforismo é mesmo este, no princípio foi o crime. O professor Quem de Águeda, grande criminologista em Portugal, o pai da criminologia em Portugal, o nosso Lombroso, se quiser, o nosso Cesário Lombroso foi o professor Quem de Águeda, dizia, no princípio foi o crime. Freud tem razão. A expressão é de Freud. Nós, no princípio, para sobrevivermos, é o crime. Somos criminais, somos criminógenos. Os países ricos não têm essa percepção, ficam muito surpreendidos com algumas dinâmicas étnicas e identidades narrativas várias que cometem o crime muito rapidamente. Cometem o crime muito rapidamente por causa da pobreza, da sobrevivência de si da pobreza. A extrema-direita acha que é genético, a extrema-direita acha que é educação. Não é. É psicológico. É a sobrevivência do ser humano. É Sigmund Freud a citar o Virgílio na Traumatung: se não me dão um bocadinho do céu, eu liberto o inferno. A natureza humana é assim. Seja um intelectual com 3 doutoramentos, seja o pivete na favela da Rocinha. Se não podem ser o melhor dos melhores, vão ser sempre o pior dos piores. É assim que saem da pobreza e é assim que sobrevivem. Se isso acontece com 50, 60, 70 anos, pois as pessoas regrinem aos núcleos primitivos da mente e ativam outra vez a pulsão da morte. E depois depende das vossas competências. Se são o Emelianenko, até o pessoal do UFC tinha medo do Emelianenko, porque o Emelianenko, quando combatia, e teve... Bem, há versões que dizem que foi 12 anos, outras versões dizem que foi 11 anos, invicto. Outras versões dizem também que foi 10 anos. Mas ele realmente teve invicto muitos anos, o Emelianenko, mas o pessoal do UFC tinha medo que se pelava do Emelianenko, porque quem organizava os combates dele era o pessoal mesmo da pesada lá na Rússia. E o Emelianenko foi, para mim, o melhor lutador de sempre do UFC / artes marciais mistas, naquele tempo era artes marciais mistas, e ele é mais novo que eu, tem 48 anos, e nasceu quase ao mesmo dia que eu, 28 de setembro, nasci a 26. Muito humilde, das lutas mais belas que eu uma vez vi do Emelianenko foi com o Mikhail Krop, que é um homem das tropas especiais da polícia croata. Os bandidos com o Krop levam uma tarefa, nem mexem os olhos, depois voltamos ao mesmo. Depende com o que é que os senhores se cruzam. Vejam bem, tanto o Krop como o Emelianenko, que vêm da pobreza, são lutadores de excelência mundial. O que é que estes homens fazem? É uma pessoa que lhes tira tudo, não é? Eu não sou um Emelianenko, mas comparado com quem me quis tirar tudo, e tirou muita coisa mesmo, tirou muita coisa mesmo, o que é que uma pessoa com as minhas competências não faz, não é? Eu não sou Emelianenko, mas comparativamente com estes gostos de suco, sou, entendem? E os Emelianenkos desta vida, hoje em dia, são muito mais os meus heróis do que os Aristóteles desta vida, porque eu, obviamente, que a cassete amadora está cá, eu deixo-o sair com consciência pura das suas consequências. Atenção, é essa a grande diferença com os betinhos de Cascais e de Linha, de Oeiras e Carcavelos, porque não têm esse registro de sobrevivência, nunca tocaram a pulsão da morte, nem os núcleos primitivos da mente. Neuróticos, psicóticos e esquizoides estão lá. Eu também defendo que há um núcleo psicopático,
porque a pessoa da morte navega aí sem filtro. Eu acho que todos nós temos um bocadinho de psicopatas cá para nós. Todos nós. Sigmund Freud, inclusive, a minha pessoa, os Betinhos de Cascais, o André Ventura, todos. Mas isso é uma especulação, não sei. Há muita coisa que eu efetivamente tenho muitas dúvidas. Quanto mais estudo, mais dúvidas tenho. O Bertrand Russell tinha razão. Os sábios têm muitas dúvidas, os idiotas têm muitas certezas. Eu não sou sábio, apesar da filosofia ser a sabedoria, como eu disse ao Bernardo, a brincar com o engenheiro Avelino, que eu é que era o sábio. Eu sei mais que os senhores, porque eu passo a vida a estudar, apesar de estar muito virado, continuo a ler o Leibniz, a jurisprudência alemã, e o Emelianenko, e o Mozart, a ouvir. Por acaso, no domingo não foi a encíclica papal de Leão XIII, foi Leibniz, foi jurisprudência alemã, como eu estava a dizer, e foi Emelianenko. Eu continuo, os domingos para mim são difíceis porque o domingo para mim sempre foi um dia de descontração e hoje em dia é um dia, porque está muito associado às maiores punhaladas que eu tive nas redes sociais. O domingo, foi sempre ao domingo que eu vi coisas que ainda hoje estou estupefacto, e o domingo tem sempre um fator desencadeador de emoções muito negativas para mim, por isso é que ao sábado já estou um bocado esquisito quando faço as lives, estou muito a ruminar como é que me trataram da maneira que me trataram, e como é que eu ainda estou a falar sobre isso. Não a agir, mas a falar. Muita dificuldade. Muita dificuldade. Bem, estou a agir, mas já perceberam, não é? Isto pessoal ainda respira. Bom, continuando. Então o Emelianenko, conhecido como o grande imperador, o último imperador, ele é considerado o maior lutador de sempre. Não foi do UFC, foi do MMA, né, naquele tempo. E ele lá está, pensa-se que foi invicto durante 12 anos, grosso modo. Uns dizem 11, outros dizem 10, conforme começam a contar, percebe? Ou quando é que ele começou a lutar, porque ele lutou em vários campeonatos. O Luís Rosu, tu é que percebes disto? O Luís Rosu conhece o Emelianenko, quando o cumprimentou, não sei onde, lá no campeonato qualquer, porque ele teve 12 anos no MMA, e depois teve os primeiros 12 anos, de 2000 a 2012, e depois teve 2015 a 2023. Ou seja, ele parece que na primeira fase, de 2000 a 2012, os tais 12 anos, ele não perdeu nenhuma luta. Luís Rosu, confirma-me isto, pá, se fizeres o favor, tu é que sabes disto, mas realmente não é claro na biografia dele os números, mas realmente, ao que parece, ele, aqueles primeiros 12 anos, foi completamente invicto. Eu gosto muito mais do Emelianenko do que do Jon Jones, que nunca perdeu, porque o Emelianenko é mesmo uma máquina de combate, quer dizer, e ele, as artes dele é o judo e o sambo, e é um tipo muito humilde, sempre muito respeitador. Quando lutou com o Mikhail Krokop, ajudava-o a levantar-se quando ele ia para o chão. A sorte, talvez, a sorte de algumas pessoas é eu ter também uma grande veneração por estes grandes atletas que são muito polidos. O Mikhail Krokop e o Emelianenko, uns gentlemen, apesar de, se lhes fizerem mal, eles arrancam-vos a cabeça em 10 segundos. Eu também sou igual, só que há proporção. Não sou o Emelianenko nem o Krokop, como é evidente, mas comparativamente com os gostos de chugos que não conseguem dizer que não uma feijoada transmontana e rebolam. Há uma grande diferença entre a minha pessoa e uma parte do pessoal, de todas as pessoas que me detestam. Há uma grande diferença. Eu sou um atleta com 2 cintos negros de karaté e eles são gostos de chugos, sem exceção, sem exceção. Talvez aqui a principal ofensa que eu sempre faço e vou manter até ao final dos tempos é a condição física das pessoas. São uns gostos de chugos, javardos, completamente a rebolar, com aquelas gordas alcoólicas, todas infectadas, isto, aquilo e aquilo outro.
enquanto que eu continuo a ser uma máquina de combate. Daí está sempre a seguir estes homens. E daí as invejas, e daí a loucura, e daí vai um tiro nos cornos, se assim se determinar. É a vida. É a vida. Dir-me-ão, o MN é desse género, muito pior. O meu Crocop é desse género, muito pior. Até o Crocop que está habituado a fazer isso. O Crocop, devido à sua experiência de tropas especiais, não é tropas especiais, é força especial, é o grupo de operações especiais da polícia, lá na Croácia. E o comandante, chegou o comandante, e ele, boxe, kickboxing, taekwondo, ele é cinto negro de taekwondo. O Mikhail Krokop tem um pontapé que todos os lutadores que lutaram com ele diziam que era uma tonelada, arrebenta-vos a cabeça. O próprio Minotauro dizia, pá, parti-me os dois cotovelos. Homens que pesam quase 200 kg, 180 kg, com tudo de músculo, levavam um pontapé do Mikhail Krokop, partiu-lhes os cotovelos, partiu-lhes as costelas. Vocês estão a ver o pontapé de uma máquina de combate destas. É esta a minha gente, tem 50 anos, o Krokop. E tem exatamente a minha idade. Também nasci em setembro, tal como 10 de setembro de 74, estou a ver aqui agora na Wikipédia. Não são matelões, quer dizer, tem 100 kg de peso, não é? No caso o Krokop tem 106 kg. Mas é um bocadinho mais alto que eu, mas é uma máquinas de combate. E estes gostos de chugs, estes rafeiros, completamente... nem sei como é que os hei de descrever, a não ser como... sei lá... As baratas têm mais nível que este pessoal. Este pessoal não vale absolutamente nada e tem a mania que eles é que são os maiores. E o Chega, eu lembro perfeitamente de ter visto uma facada na 24 de julho do pessoal amigo meu, segurança, que era, e o João da Embaixada uma vez teve problemas com os amigos e veio-me pedir a mim, não podes falar com os teus amigos ainda à noite e tal, aqueles matelões todos que tu conheces para a gente. Eu, não posso, não posso, porque o pessoal da noite sempre foi muito meu amigo, os matelões, o pessoal das conversas difíceis, aquele pessoal todo, eu sempre conheci o pessoal da pesada, sempre, e os bandidos por ir no Ministério Público e tal, mas esses é outra conversa. Mas o pessoal normal que fazia segurança na noite, os matelões, lutadores profissionais e também alguns menos, enfim, católicos. E vi uma facada no 24 de julho, à minha frente, pessoal meu amigo, o André e outros afins, e lembro perfeitamente o que esfaqueou, que estava a guardar a faca à minha frente, e um facalhão com uns 25 centímetros, eu lembro deles estarem a falar uns com os outros, eles pensam que são os maiores, eles pensam que são os maiores. E na altura, depois eles fugiram, foram apanhados de traição, o André levou uma facada no estômago. Eu não vi, só os vi a correr na relote, eles estavam na relote, o André era fresco até a medula para a pancadaria, era segurança, não me lembro se era no Tox ou no Queen, já não me lembro, naqueles anos. E então eles estavam a comer na relote, às 5, 6 da manhã, eu estava na 24 de julho na merendeira, também pão com chouriço, não sei mais o quê, e depois eu perguntei-lhes, mais tarde quando os vi, e ele disse-me, mas o que é que aconteceu? Basta uma facada, ele teve que meter a mão logo na facada, porque logo as vi assim sangue, não é? Mas sobreviveu, e eu disse, mas o que é que aconteceu, Ele disse, nós não os conhecíamos. Eu estava a comer, o outro deu-me um empurrão, eu disse, o que é que queres? O outro tentou-me dar uma cabeçada, eu dei logo uma chapada, meti logo inconsciente, porque eles são muito fortes na pancadaria, numa chapada daquele pessoal, viram logo o boneco, como se costuma dizer. E então, eles não os conheciam. Mas eu ouvi um deles a correr atrás deles com a faca, já a guardá-la, mas ainda a correr atrás deles, que eram uns 30, e eles eram 3 ou 4. É sempre assim. Os heróis do teclado, o pessoal que esfaqueia nas costas, o pessoal que destrói a vossa vida, é sempre escondido, é sempre em grupo, é sempre assim, são sempre os covardes, nunca é mano a mano. E então eu ouvi-os a dizer claramente, eles têm mania que são os maiores. Lembro perfeitamente disso. Não sei se vocês estão a ver, dão uma facada no outro rapaz sem problema nenhum, porque o outro realmente tinha a maneira que era o maior, é verdade, porque o André era todo pintas com as garotas, era um matelão, não era matelão, tinha uma muito boa técnica, tinha muito boa competência de luta. Eu toda a vida andei com este pessoal,
pela minha dinâmica da Amadora, as noites, ou seja, eu sempre tive o lado muito intelectual do Júlio, do Gonçalo Almeida Ribeiro, do Paulo Penato, e depois tive sempre o lado muito lutador dos Homens da Noite, os lutadores, que me achavam piada porque eu era doutor. E eles diziam isso, mas nunca conhecemos ninguém como tu, um doutor com estas coisas das lutas. Sim. E os doutores olhavam para mim sempre. Aliás, o Zé Pujol e outros colegas, uma vez uma confissão lá num café ao pé da faculdade, e eu fui ao pescoço do outro logo, o outro lá recuou, o Zé, a juíza de direito estava lá naquele dia, e o comissário de polícia também tive um colega de doutoramento do comissário de polícia, e todos muito calminhos, mas o outro estava sempre a ter connosco, e eu fui logo ao pescoço. Não, quer dizer, não debati, mas o modo como eu falei com ele, o outro encolheu-se logo, e o Zé Pujol, vê-se mesmo que veio do bairro. Eu sim, claro. Porque os betinhos, estava lá uma juíza de direito e o comissário de polícia depois tinha estado a dormir para prisão, mas era calminho. Eu mal o outro começa a meter com a gente, zuca, vou lá logo. E ele, oi, este aqui é fresco. É essa a natureza do bairro, é essa a natureza da favela. Eu estive no Rio de Janeiro e não fui assaltado por alguma razão. É essa a natureza do bairro, essa a natureza da favela. Que o pessoal à noite sempre gostou de mim por causa disso. E eu sempre gostei deles. Porque é um doutor, né, que tem as competências que eles têm em mais medida. O pessoal da noite era melhor do que eu, faziam daquilo vida, tinham as minhas competências nas artes marciais e depois eram seguranças profissionais. Mas eu sempre vi o tão fácil que é dar-se uma facada ou um tiro noutra pessoa, porque se pensa que o outro é o maior, ou pensa-se isto, aquilo, aquilo, ou seja, há aqui uma pulsão da morte muito permanente. Então nas redes sociais dizem pelo nosso cada dia, porque eles são aqueles cães que estão a ladrar quando o outro cão está no outro quintal. É só pô-los no mesmo quintal para ver se continuam a ladrar. Não continuam. Não continuam. Ou seja, para começar a concluir, eu realmente sempre vi a facilidade com que as pessoas se matam umas às outras, se esfaqueiam umas às outras, dão tiros umas nas outras, porque isso são os bairros sobrematos. Graças a Deus tornei-me muito intelectual e não sou assim, a não ser que esteja na lógica de sobrevivência. Se estiver na lógica de sobrevivência, se me estão a tentar fazer isso, seja do ponto de vista profissional e existencial, sim, essas competências estão cá, como é evidente. Que os meninos ricos e os meninos betinhos e os meninos das culturas ricas não têm essas competências. Têm essas competências num computador ou num teclado. Pois vão ter uma grande lição de vida. Meterem-se com o pessoal da favela ou com o pessoal dos bairros, porque mesmo o pessoal dos bairros, os betinhos, Malárias e companhia, não é a mesma coisa do meu género, percebem? Porque eu estava numa zona, porque a Amadora, por exemplo, tem bairros sociais muito complicados. Eu estava logo ali ao lado de um dos piores, que era o Quinta de Lajes, que ainda hoje é. E aliás, o pessoal que me esfaqueou estava lá por noitar, como disse o inspetor judiciário, e eu fui lá com o meu pós-boxer descapotável às 4 da manhã, máximo ligado atrás deles, como sabem, touro enraivecido. Então o que aconteceu, a vida vai ser longa, é a vida. O que aconteceu foi que eu, na minha infância e adolescência, a Quinta de Lajes era mesmo ao pé da minha escola secundária, a primeira. E depois ia das barracas do pessoal românico, a Aventura de Santo se chateia, e a minha casa estava a 200 metros, ou seja, na Amadora há zonas muito boas, mas depende da distância que os seus estão das favelas. É como no Rio de Janeiro, o Complexo Salomão tem um bairro de luxo lá no meio. Depende se os miúdos do bairro de luxo se convivem ou não com o pessoal do Complexo Salomão. Como a favela pior, parece que agora pior no Rio de Janeiro é Maré, depende, como diz lá o Rodrigo Pimentel, um Mauricinho, que é os meninos betinhos do Brasil, foi lá para a favela não sei das quantas, tinha o cordão de ouro, queria ter as meninas, mais o quê, e nós fomos buscá-lo porque senão ele ia ser morto cedo ou tarde pelos traficantes, porque o Rio de Janeiro é 50 mil vezes pior, não é? Porque os senhores nestes bairros têm que ser mesmo lutadores para sobreviverem, senão os outros comem-nos vivos, e os betinhos não se metem nisso, os betinhos das Malárias e companhias não se metem nisso. Há muito betinho na Amadora, são aqueles que levam sempre nos cornos dos outros todos. Eu
não, eu era do lado que lutava com os bandidos e os bandidos respeitavam-me por causa que lutava com eles. O Karate foi fundamental porque eu comecei o Karate com 6 anos, como sabem. A partir dos 9, 10 já não tive problemas, era batatada, ganhava sempre. Até aos 9, 10 ainda houve umas palmadas, pouquinhas, mas a partir dos 9, 10 lutas a sério, e já com 10 anos já se fazia lutas a sério, porque os miúdos são muito fortes naqueles meios. E então, como eu estava a dizer, essa cassete está cá, graças a Deus a psicanálise, a filosofia, o direito fez-me uma pessoa de bem, mas essa cassete está cá e essa cassete está em todo o mundo. Todos nós temos esse núcleo que eu considero um núcleo psicopático. Uns já o viveram na infância num registro de complexo de Édipo Melanie Klein, outros não o viveram, mas vivem-no agora nas redes sociais a fazerem maldades infinitas que são piores que os dos bairros suburbanos 50 vezes, porque os bairros urbanos é luta mano a mano e quem ganha é o mais forte. Nas redes sociais, quem ganha é o mais psicótico, ou seja, é o que faz mais mal, mas completamente desequilibrado e escondido num capuz do teclado. Até serem agarrados, claro. Vamos para a matéria, senão o vídeo fica muito longo, estou sempre aqui a olhar para a bateria. Estou a fazer o vídeo no telemóvel novo, este aguenta-se muito bem. Vamos para a matéria, não vou dizer muito da matéria, porque senão nunca mais saio daqui. Desculpem lá estes vídeos assim um bocado, é meio a mais. Mas pronto, as pessoas sabem que eu já estou aqui. Então não sabia antes, porque isto muito rapidamente vai ficar completamente provado. Estou farto de avisar. O Arthur e outros afins insistem muito comigo. Peço imensa desculpa, é só um café. Eu sei que os senhores têm as vossas despesas, mas eu não estou mesmo para me chatear ainda mais. Não há brolhos. As redes sociais dos dias de hoje são os bairros degradados. Só que há uns que têm cabedal para catar e há outros que não têm. Eu tenho. E no momento que vos ponho às mãos, vão ver o cabedal que não é. Estou farto de avisar. Onde é que eu ia? Estava a ler o acórdão do Sr. Conselheiro, como sabem, em que ele fala com uma grande generosidade, porque realmente para um sociólogo fazer uma perícia, como devem calcular, não é fácil, não é? Não sendo médico psiquiatra, que é a profissão de eleição por excelência para o Instituto de Medicina Legal, para esta dinâmica toda em termos de processo penal, o Sr. Juiz Conselheiro, com toda a razão, colocou as 4 áreas que devem ser aceitas nas perícias: psicologia, psicanálise, psiquiatria e sociologia. Brilhante o Sr. Juiz Conselheiro Lourenço Martins. Mas estas pessoas que nos atacam leram acordos de jurisprudência como eu leio alcachofras. Entendem? Percebem de processo penal como eu percebo de arco-íris. Não sei se estão a perceber. Estamos a falar de gente não só psicótica e com um corpo psicopático completamente ativo, mas também estúpidos. Até podem ter cursos, até podem ter profissões estruturadas. São estúpidos, são burros. Há muita gente que é catática que é estúpida. Eu conheço tantos. Tínhamos falado da citação do Sr. Conselheiro Lourenço Martins, como eu vos disse, do Supremo Tribunal de Justiça, e o Sr. Relator, e eu agora continuo com o meu texto. Isto é a minha tese de doutoramento em Direito Penal, como sabem. Justamente no cerne desta indeterminação das categorias nosográficas. Categorias nosográficas são aquelas categorias da patologia mental borderline, antissocial, narcísica e por aí adiante. Ou seja, é um termo pomposo. A nosografia, a nosologia, é nesse registro que se coloca o termo pomposo em termos técnicos para a saúde mental. Mais a nosografia, a descrição de que, somada à pretendida indeterminação da norma tipificada no artigo 20 do Código Penal, como já vos disse, o professor Eduardo Correia preferiu uma anomalia psíquica no artigo 20 do Código Penal,
ser uma norma indeterminada, ou seja, não é fechada, não é a psicose que é a causa de inimputabilidade, não é a psicopatia que é a causa de inimputabilidade. Isso foi o que aconteceu no Código Penal francês, que falava de loucura, e depois, a breve trecho, esse conceito tornou-se vazio. O professor Eduardo Correia teve toda a razão de escolher uma norma indeterminada, ou seja, o julgador, com a ajuda dos peritos, da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria e da sociologia também, que não são clínicos. Os outros três são clínicos, os sociólogos não são clínicos. Também devem participar da perícia colegial e perícia interdisciplinar, como o Sr. Juiz, muito bem disse, este acordo do Supremo Tribunal de Justiça. Agora, os maluquinhos acham que sabem mais que os juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça, porque estão no fim do mundo, no cu do mundo, com dinâmicas formais e informais completamente idiosincráticas. E é isto que são as redes sociais dos dias de hoje. As redes sociais dos dias de hoje são as pessoas mais racistas e mais xenófobas que eu mesmo vi à face da terra, porque, totalmente xenofobia, porque os senhores, sendo estrangeiros, não são aceitos no vosso pensamento quando percebem muito do assunto, porque as pessoas desconhecem por completo como é que as coisas são feitas em termos internacionais. Conhecem lá no vulgo deles. Como se a questão internacional não fosse possível ser desdobrada em termos nacionais de formas diversas. Mas enfim, o que é que se há de fazer? Já vos falei disso 50 vezes, e depois vocês verem que nos dias de hoje os emanantes desta vida é que dão resposta a esta gente. Não há possibilidade de raciocínio, de discurso conceptual, de explicitação, nada. É só a emananco. Assim é que é. Não nos surpreende que o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 19 de 12 de 2008, processo número 370408, Sra. Relatora Desembargadora Ana Sebastião, que referimos, nenhuma dúvida tenha quanto às mesmas zonas de limite ou zonas de fronteira. Precisamente por não levarem em linha de conta, compreensivamente em virtude da dupla indeterminação agora aduzida, se bem que levanta questões constitucionais de veras delicadas, nomeadamente no que concerne ao princípio da legalidade. Ou seja, eu concordo com o Sr. Conselheiro Lourenço Martins acerca das perícias. Não concordo com a visão do professor Rui Brunhosa Gonçalves, que o Sr. Conselheiro cita que estamos a citar estudos do Canadá, que a psicopatia tem matrizes biológicas. Não concordo. Eu acho que tem matrizes filogenéticas e ontogenéticas. É um bocadinho diferente de matrizes biológicas, porque não é aquele grupinho nasceu com matrizes biológicas da psicopatia, não. Todos nós nascemos. É a minha convicção, porque a probabilidade, há tantos, 25% nos advogados, 25% da população mundial de psicopatia leve, moderada e grave, e depois 25% é um quarto da população, não é? As profissões principais que têm a psicopatia: políticos, advogados e cirurgiões. Até se percebe, não é? Especialmente na política. Depois, nas redes sociais, eu acho que o rácio é inverso. Acho que é 65% das pessoas que têm psicopatia ou traços psicopáticos. Não é aquele grupinho, que foi o que o professor Rui Brunhosa Gonçalves, citado no Zinger, disse, e o Sr. Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça citou. Não é o grupinho, é a espécie humana toda. E eu discordo muito da sua doutora, discordo do ponto de vista clínico, não sou juiz de direito, não é? Discordo porque eles estão a falar do ponto de vista da polícia do processo penal, eles estão a falar com os clínicos e até com os sociólogos para tentar perceber o fenómeno da saúde mental. Então, estão a falar com os psicólogos, com os psiquiatras, com os psiquiatras, com os sociólogos para perceberem a saúde mental, o juiz de direito. Por isso é que eu falo da intercolegialidade. Temos que falar uns com os outros. E falamos uns com os outros. Quem é que assina a perícia no final? A maior parte das vezes é o psiquiatra. Na perícia médico-legal, na perícia do estado psíquico do ergoígo, na perícia da suboportunidade, normalmente são os psicólogos. Os psicanalistas e os sociólogos coadjuvam, normalmente. É raro assinarem a perícia a 100%, a não ser que também tenham um outro galão. Tem que ter o outro galão. Se não tem, são psiquiatras e psicanalistas ao mesmo tempo, assinam. Se são psicólogos e psicanalistas ao mesmo tempo, assinam. O sociólogo nunca assina. Estão a ver? É assim que funciona.
Depois depende da legislação, onde os senhores estão mais credenciados ou menos credenciados, como é evidente. Obviamente conseguem ter credenciação a 100% em 11 legislações. Bem, eu sou craque, mas nem 8 nem 80, não é? Eu sou craque, mas nem 8 nem 80. Digo eu. Se os senhores acham que eu ia ter credenciação para fazer isto em 11 legislações diferentes, eu tinha um plano desenvolvimental na empresa de carreira bastante estruturada, por isso é que fui para o deserto, como já vos disse, porque tive a segurança, que era a função pública, cá do sítio, né? Que é privado, mas a segurança que ficaria para sempre, por isso é que fui para o deserto. Ninguém vai para o deserto sem um emprego muito seguro, mas ninguém consegue ter credenciações em 11 legislações. Como é evidente, quer dizer, isso é impossível, quer dizer, eu não conheço ninguém, eu conheço o cunhado do Inês Luís com 4 doutoramentos, mas quer dizer, credenciações a este nível, para 11 legislações, quer dizer, é uma vida inteira, é impossível. Ou seja, os senhores fazem de forma mais formal em uma ou outra legislação e fazem de forma mais informal em uma ou outra legislação. Foi sempre isso que eu disse durante mais de 3.000 vídeos. Qual foi a paga? Toma lá que já almoçaste. Pum! Tiro nos cornos. Sim, senhor. A Maneco irá responder em conformidade. Sim, senhor. Enfim. Princípio da legalidade. O princípio da legalidade criminal tem consagração, isto é a nota de rodapé minha, no artigo 29, número 1, 3 e 4 da Constituição Portuguesa, e também no artigo 1º do Código Penal Português. Logo no primeiro, princípio da legalidade, que a extrema-direita parece não perceber. Surgindo proclamado no artigo 7º, número 1 da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, e no artigo 49, número 1 da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia. Como diz o professor Pinto Albuquerque, comentário do Código Penal à luz da Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, 2010, página 50 e seguintes. Eu vou ver se o professor Pinto Albuquerque alterou alguma coisa na edição do Código Penal de 2014, de abril. Vou ver. Não me parece, mas vou ver. Página 55, diz o professor Pinto Albuquerque no Código Penal, página 50 e seguintes, página 51, nota 1, página 52, nota 3, página 5253, nota 5, página 53, notas 9 e 10, página 1040. Nós vamos analisar o Código Penal do professor Pinto Albuquerque, linha a linha. O novo, não é o novo, é a última edição, a sexta, de abril de 2024. Como ensina Figueiredo Dias, o princípio da legalidade penal tem 3 corolários principais. A exigência de determinabilidade, ou seja, a norma tem que ser clara e distinta, como dizia o Descartes. Os juízes não dizem isso, mas digo eu. Ou seja, a norma tem que ser clara. A anomalia psíquica, a norma não é clara. Fere um bocadinho o princípio de legalidade. Fere. A exigência de determinabilidade, okay? A proibição da analogia e a proibição da retroatividade da lei menos favorável. Fazer-se analogias com os códigos penais japoneses e os códigos penais suíços é proibido no princípio de legalidade. E a retroatividade da lei menos favorável, ou seja, se já abolimos a prisão perpétua, voltar a ela é uma retroatividade da lei menos favorável. Em termos muito latos, não é bem assim que a coisa funciona, mas é isso que eu estou a dar a entender. Ou seja, o arguido não pode ser punido à da anterior por uma menos favorável. Tem que se dar uma oportunidade ao arguido para racializar, não para o punir retroativamente com a lei menos favorável. Voltamos ao Salazar, voltamos à prisão quase perpétua com mais um dia e aos trabalhos forçados. É isso que a extrema-direita quer. Se o André Ventura dá essa imagem, está tramado. Conferir, professor Figueiredo Dias, Direito Penal, parte geral, tomo 1, questões fundamentais, a doutrina geral do crime, a obra fundamental do professor Figueiredo Dias, 2004-2007, a versão que eu tenho, já saiu outra versão, 185-194, também vou ver se alguma coisa alterou. Assim também Roxin, Código Penal Alemão, terceira edição 1997, página 141, o professor Roxin concorda com o professor Figueiredo Dias, como sempre. Os 2 primeiros corolários, ou seja, a exigência de determinabilidade e a proibição da analogia, podem reunir-se numa unidade sob o signo do princípio da tipicidade. Facto típico, ilícito, culposo e punível. Facto típico é o que está tipificado no Código Penal, o que é que a lei diz que é crime. E o professor Germano Marques da Silva diz que a exigência de determinabilidade e o princípio da analogia
unem-se no princípio da tipicidade, ou seja, se não é clara e se não há uma analogia com o Código Penal maravilha, aqui o facto, ou seja, o crime já é típico, já pode ser tipificado. Não sei se vocês estão a ver a paciência que eu tive para lidar com a extrema-direita e para lidar com os maluquinhos que não percebem mesmo nada disto, não percebem mesmo nada disto, Isto é muito, muito complexo, é preciso ser profissional do foro. Atenção, mas pronto, não sei nada disto, Como ensina Germano Marques da Silva, Direito Penal Português, Parte Geral, Volume 1, Introdução a Intuir a Lei Penal 1997-2010, página 262 e seguintes. Por isso é que em termos profissionais eu sempre fui muito gostável, nunca tive problemas com colegas, nem com patrões, nem com confrades, pessoas do meu ciclo, colegas de doutoramento, colegas de faculdade, colegas de mestrado, tudo. Porque eu sempre me respeitaram muito pelos meus dotes intelectuais, o Emel nem nunca teve que sair. Sempre as pessoas ficam todas muito derretidas com a minha cultura enciclopédica, sempre. Porque eu domino muito estes assuntos, muito, estudo muito, e não, hoje estudo muito, como sabem, e então, como devem calcular, qualquer empregador, qualquer função que eu sou recrutado, o pessoal, és craque, a sério, e sou, tenho que reconhecer isso, não sou tão bom como às vezes dou a entender, também tenho a mania que sou maior por causa lá do bairro suburbano, como sabem, mas realmente todos os meus empregadores sempre ficaram encantados comigo. O que é curioso é que a política e os doidos a meterem-se no meio fazem de mim uma espécie de Adolfo, quando eu sou tão duro que os Adolfos têm a extrema-direita. O que foi mais interessante em toda esta situação é que eu fui assado em Lumbrano, sendo associado à extrema-direita quando eu denuncio a extrema-direita como ninguém e ataco-os como ninguém e parto-os todos, como sabem, como ninguém, desde o dia número 1. Eu tenho simpatia pelos comunas, nunca falei bem da extrema-direita, sempre os arrasei. E a extrema-direita, sempre, como sabem, os Mário Machado desta vida, o Dom Fonseca Castro, tudo isso, como sabem. E a extrema-direita usou o seu próprio veneno contra mim. Interessante. Aliás, à extrema-esquerda, como é evidente. Mas, interessante. Acusaram-me exatamente do que são. Os empregadores sempre tiveram a visão do Código Penal, da DSM-5, do Leibniz, da jurisprudência da minha pessoa, que é isso que eu mostro em termos profissionais. Seja com os juízes de direito, seja com os procuradores, seja em registro clínico, seja em registro filosófico ou académico, sempre vem esse meu lado. Nunca vem o lado político ou o lado emeleneco. Isso é a minha vida pessoal, como é evidente. Interessante, eu tive 6 anos de psicanálise, fiz psicanálise 6 anos e fiz formação psiquiátrica que demorou 15 anos. Ou seja, eu tenho uma robustez clínica muito forte, como sabem, não é? Estou muito habituado a dividir as águas. Uma coisa é a minha vida política, outra coisa é a minha vida profissional e, obviamente, pessoal. Não, este pessoal da extrema-direita mistura tudo. Porque eles são assim, entendem? Eles são assim, eles não fazem divisão entre os seus valores pessoais e os seus valores políticos. O que é perigosíssimo, porque tornam-se uns fanáticos do tamanho. Mas temos que ir, caros amigos, ficamos no princípio da tipicidade. Já vos citei, o Germano Marques da Silva, Direito Penal Português, Parte Geral, Volume 1, Introdução a Teoria da Lei Penal 1997-2010, página 2262 e seguintes. E acabo com a frase: o que está subjacente à problemática das perturbações da personalidade que proliferam nos tribunais portugueses. E vamos... Este acórdão é tanto mais peculiar quando aborda justamente a perturbação de personalidade, que é categorizada como perturbação estado limite, borderline. E vamos ficar aqui, e este acórdão diz mesmo, tendo sido requisitada ao Instituto de Medicina Legal a realização de exame às faculdades mentais do arguido. Aqui o Tribunal pediu diretamente a perícia do psiquiatra. Não há cá psicanálise, nem psicologia, nem sociologia. Foi diretamente à perícia psiquiátrica. Então o Tribunal é que decide
que tipo de perícia é que quer, o tribunal é que decide quem é que é qualificado para a fazer. Obviamente que só os tribunais superiores é que têm essa margem. Nos tribunais de primeira instância tem que ser muito mais regimentada a coisa, mas os tribunais superiores têm realmente muito mais margem. Porquê? Porque o juiz decide quem é que quer ouvir. Depende depois dos formalismos e informalismos que eu disse no vídeo anterior, que tanta confusão faz às pessoas, os títulos, os de iures, os de factos, não percebem nada, que isto não é nem de perto nem de longe um papelucho de papel, como se fosse um relatório médico. Um relatório médico é nos hospitais, é nas clínicas, isso é outra conversa. Os tribunais são muito mais pantanosos e imunem-se de determinado tipo de... o Wexner era psicólogo, não era psiquiatra. Grande especialista de Rorschach, era também psicanalista cá por nós, com o Rorschach foi criado por um psicanalista chamado Rorschach, teste projetivo da personalidade, mas era um tipo com muita piada e dizia, os advogados eram mais espertos que eu, mas eu conseguia argumentar. O americano que fumava nas conferências, para todo rir. Ficamos por aqui e ficamos na leitura do acordo da doutora juiz desembargadora Ana Sebastião, que é um acordo que eu dou muita tarefa, mas porque lá está, porque foi para a perícia psiquiátrica pura e dura e pronto, fica muito limitado, entendem? Se não fazem como o juiz conselheiro Lourenço Martins, a tentar ouvir os 4, e como eu já vos disse, as perícias clínicas é uma coisa, as perícias não clínicas é outra, não é? E obviamente clínica no sentido pleno do termo, obviamente é o psicólogo clínico e o psiquiatra. O psicanalista também, se tiver credenciado como psicólogo clínico ou como psiquiatra. O sociólogo, coitadinho, tem menos peso e tem que coadjuvar. O psicanalista, se não tiver credenciado como psicólogo clínico ou como psiquiatra, também coadjuva. E é isso que os juízes querem. Intercolegialidade, querem vários peritos a falar uns com os outros. Quem ensina no final? Pois, isso é quem está credenciado para isso, como é evidente. Seja qual for a legislação, são unânimes os juízes, quase todos, no registro romanogénico e no registro do common law? Não. Os europeus são muito mais... os outros juízes europeus são muito mais informais. Inglaterra, Portugal, Espanha, Itália e por aí adiante. Fora da Europa continental e a própria Inglaterra, Jesus, são muito mais nhurros com a papelada. Muito mais nhurros. Os americanos, a Oceania e outros países afins são muito mais nhurros, porque são legislações muito menos sustentadas do ponto de vista da doutrina. A inglesa é muito forte, porque são muitos séculos. A europeia também é muito forte, porque são muitos séculos. As colónias, como eu costumo dizer, são novas. Se percebem nada desta meta, acabaram de chegar à civilização, tem maneira que são os maiores. Bem, chegaram à meia-idade. Ficamos por aqui, um abraço, muito obrigado.